Você é aquela pessoa que confia fácil nas pessoas, que tem autoconfiança? Ou você é aquela pessoa que tem baixa autoconfiança, que tem dificuldades de confiar nas outras pessoas, confiar nas suas potencialidades, nos seus projetos? Hoje eu estou dando início a uma série muito especial que se chama O Mapa das Suas Travas Emocionais, baseado nos 8 estágios do desenvolvimento humano de Erik Erikson, baseados na neurociência afetiva, na epigenética e também no estudo das personalidades da teoria Big Five. Essa série de lives ela vem trazer aqui uma compreensão maior de onde surgem as travas emocionais, de onde surgem os bloqueios emocionais que está impedindo muitas mulheres de crescerem pessoal e profissionalmente, de acreditar nos seus projetos, nos seus projetos, de acreditar no seu propósito de vida, de viver uma vida com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais amorosidade a si mesma e também a tudo aquilo que ela faz e às pessoas ao seu redor. Sejam todas muito bem-vindas, é com muita alegria que eu estou aqui iniciando esse primeiro dia desta primeira live. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro estágio, que é o estágio da confiança versus desconfiança, baseado na teoria de Erik Erikson, e também eu vou trazer aqui um pouquinho a compreensão da epigenética e da neurociência afetiva e comportamental. Nós sabemos o quanto o período da gestação ele é muito importante. Quando o período da gestação ele pode influenciar nas nossas emoções, na construção das nossas emoções e isso repercutir ao longo da nossa vida. A grande maioria das teorias que falam sobre o desenvolvimento humano, elas estudam a partir do nascimento. Mas a epigenética, a neurociência, ela vem trazendo aí evidências científicas de estudos durante o período da gestação, em que os acontecimentos que surgem nesse período podem repercutir, podem impactar na vida de uma pessoa ao longo da sua vida, se essa situação, se esse bloqueio, se essa trava emocional não for identificada, tratada, ressignificada, transformada em aprendizado e força para que essa pessoa possa avançar na sua vida. Bom, vou te dar um exemplo. Uma mulher, quando está grávida, se ela passa por situações de muito estresse, de muita tensão, esse estresse ele faz com que o organismo dessa mulher comece a produzir mais cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que ele é liberado e que gera muitas vezes estresse, que ele atua nessa produção, digamos assim, do estresse. Então, o cortisol, ele atravessa a barreira placentária. Então, esse feto, esse embrião que está sendo gerado, ele vai estar absorvendo via cordão umbilical parte desse cortisol. E esse cortisol, como ele é hormônio do estresse, considerado hormônio do estresse, pode fazer com que esse feto, esse embrião, ele pode, ao longo da sua vida, ser uma pessoa, dependendo das condições ambientais, que nós vamos estar vendo aí ao longo dessas 8 lives, são mini lives, o quanto esse desenvolvimento, o quanto que acontece tanto na gestação e ao longo dos nossos anos, principalmente nos primeiros anos, eles podem desenvolver travas emocionais, bloqueios emocionais, que esses bloqueios emocionais, essas travas emocionais, muitas vezes, impede com que a gente possa desenvolver uma boa autoconfiança, uma confiança nas pessoas ao nosso redor, uma confiança nos nossos projetos, nas nossas potencialidades, confiança de que temos um propósito a cumprir, uma missão a cumprir aqui nesta terra. Então, como eu citei, o período da gestação é um período muito delicado. É um período onde, se essa mulher passar por várias situações adversas, onde coloca ela numa situação muitas vezes de estresse, de medo, de insegurança, de ansiedade,
o feto, o embrião que está sendo gerado, ele pode absorver esses estímulos, porque nós não podemos chamar de emoções, porque o feto ainda está sendo desenvolvido, né? O cérebro desse embrião ou desse feto está sendo desenvolvido. Então, durante esse processo de desenvolvimento, ainda no útero, nós vamos chamar de estímulos que vai produzir as emoções. Então, esse feto ele vai receber todos os estímulos em que acontece com a mãe, sejam estímulos positivos ou estímulos negativos. E após o nascimento, essa criança, ela vai ser cuidada por alguém, né? Seja a mãe biológica ou seja alguém que cuide dessa criança. Então, se essa criança, ela vai receber estímulos, cuidados, amparo, acolhimento, que proporcionam segurança, bem-estar, né? Que essa criança receba ali aquilo que vai promover a sustentação, né, das suas necessidades emocionais e fisiológicas básicas. Essa criança ela vai crescer, né, nos primeiros anos de vida num ambiente onde ele vai produzir segurança, ou seja, confiança. Então a nossa confiança, a nossa base, né, a construção da confiança que nós temos em nós mesmas, nas pessoas e nas situações externas, ela começa a ser construída logo, né? Principalmente na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Então, levando em consideração os estudos da neurociência, da epigenética, que o que acontece na gestação também pode influenciar ao longo da nossa vida, então nós precisamos compreender que muitas vezes situações em que uma gestante passou durante o seu período ali gestacional pode influenciar através de estímulos, né, nessa criança que está sendo desenvolvida, digamos assim. Então, muitas pessoas, eu vou sempre falar mulheres, porque a maioria que me acompanha são mulheres, muitas mulheres, elas não conseguem confiar em si mesma, elas não conseguem confiar nas pessoas ao seu redor. E muitas vezes essa base dessa confiança, ela começou a ser construída lá nos primeiros anos de vida. Claro que isso pode mudar ao longo da nossa vida, baseado que nas experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Então, eu estou trazendo aqui, se uma pessoa teve experiências de abandono, de rejeição ou de desamparo, né? Aqueles vínculos que eram inseguros, as suas necessidades básicas, tanto emocionais quanto fisiológicas, não foram atendidas enquanto, né, criança ali na primeira infância, nos primeiros anos de vida, essa criança ela pode ir crescendo com um vazio emocional muito grande e muitas vezes com um senso de insegurança, de desconfiança nela mesma, nas pessoas ao seu redor, e se isso não for mudado, se isso não for tratado ao longo da sua vida, vai ser aquela pessoa que tem uma desconfiança muito grande em si mesma, na vida, no mundo e nas pessoas ao seu redor. Então a base, o começo da construção da confiança versus desconfiança começa logo nos primeiros anos de vida, quando não recebemos estímulos durante o período em que estamos sendo gerados. Então, por isso que é importante entender muitas vezes de onde vem, né, aqueles bloqueios emocionais, aquelas travas emocionais, que muitas vezes está impedindo com que nós possamos desenvolver na nossa vida, crescer, amadurecer, ser uma pessoa confiante, uma pessoa segura de si mesma, uma pessoa que acredita nos seus potenciais. Isso não surge do nada. Muitas vezes começou desde os primeiros anos de vida. Por isso que é tão importante, né? Se você é mãe, ou você está grávida, você tem filho pequeno, você construir vínculos de segurança com seus filhos, vínculos saudáveis, vínculos seguros, para que essa criança ela possa aprender a desenvolver esse senso de confiança,
tanto em si mesma, quanto nas pessoas, quanto no mundo, quanto na vida. Então, a base da nossa confiança, ela começa a ser construída desde os primeiros anos de vida. Ou, no caso, para quem é muito insegura, na fase adulta, possivelmente a base da construção da sua confiança, ela não foi suprida. Ou seja, você construiu a desconfiança, porque as suas necessidades emocionais e fisiológicas não foi atendida. E isso vai fazer com que você cresça aquela pessoa desconfiada das pessoas, com medo das coisas que acontecem, achando que o mundo é o pior lugar para se viver. Nós sabemos que tem muitas coisas tristes, dolorosas, difíceis que acontecem no mundo. Mas se a gente tiver esse pensamento de desconfiança em tudo, achar que o mundo é o pior lugar para se viver, nós vamos também, muitas vezes, deixar de confiar em nós mesmas, de confiar que temos potenciais divinos, dons, talentos, habilidades, e, consequentemente, nós vamos ter dificuldades de crescer e se desenvolver, seja na área pessoal ou na área profissional. Por quê? Porque a raiz da desconfiança, ela foi construída desde os primeiros anos de vida. Então, todas as relações que nós tivemos, né, nos primeiros anos de vida, elas são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento saudável ou não. Quer dizer que isso é uma sentença? Não, não é uma sentença absoluta. Desde que a gente vá quebrando esses padrões ao longo da nossa vida. A questão é, muitas vezes nós não temos consciência de onde surgiu aquela insegurança, aquele medo, aquela incerteza, aquela vergonha. Muitas vezes a gente acha que surgiu na fase adulta, para quem já é adulto, mas muitas vezes a raiz dessa desconfiança, dessa vergonha, muitas vezes ela começou a crescer, a ganhar vida desde os primeiros anos de vida. Então, por isso que muitas vezes é difícil a gente mudar aquela chavinha, porque toda mudança de vida, ela parte de dois princípios: mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Mas a gente não muda comportamento, não muda a mentalidade, se a gente não tomar consciência, não conhecer os nossos processos de funcionamento, não entender as raízes, né, as bases que nos levou a desconfiar da vida, desconfiar de nós mesmas, desconfiar do mundo. Então, a mudança, para ela ser efetiva e sustentável, ou seja, a gente se manter naquele padrão e cada vez mais a gente for ajustando o que precisa ser ajustado, ela precisa partir da mudança de mentalidade. Não é uma mudança superficial, não. É uma mudança gradativa, verdadeira e profunda, junto com a mudança comportamental. Mas para mudar o comportamento, para mudar a mentalidade, eu preciso identificar quais são as raízes emocionais que eu estou carregando, as raízes emocionais que eu estou alimentando ao longo da minha vida. Muitas vezes são raízes emocionais de dor e de sofrimento. Se você está alimentando raízes emocionais de confiança, né, de coragem, de amor, amor próprio, amor para com o outro, ok, tranquilo, maravilhoso. Você vai conseguir ajustar aquilo que precisa ser ajustado na sua mentalidade, no seu comportamento, para que você cresça, se desenvolva pessoal e profissionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. A grande questão é quando você carrega, você alimenta essas raízes da dor, da vergonha, da culpa, do medo, da ansiedade. E muitas vezes, de forma inconsciente, nós estamos alimentando essas raízes. Raízes de medo, raízes de dor, de incerteza, de insegurança. E muitas vezes a gente não entende por que a gente não consegue crescer, se desenvolver na vida, frutificar, gerar frutos, seja na área pessoal, na área profissional, na área espiritual, seja qual área for. Sejam todas muito bem-vindas.
Que bom que vocês estão aqui nessa primeira live da nossa jornada, o mapa das suas travas emocionais. Aprenda a identificar, aprenda a ressignificar e transformar as travas emocionais, os bloqueios emocionais que estão te impedindo de viver uma vida com mais plenitude, com propósito, uma vida mais alinhada com seus valores e com seus princípios. E que muitas mulheres não estão vivendo o seu propósito de vida porque têm vergonha. Vergonha de falar do seu trabalho, vergonha de levar aquela mensagem que ela carrega adiante, porque ela muitas vezes vem alimentando de forma inconsciente a raiz da vergonha, a raiz da insegurança, a raiz do medo. Então, eu vou fazer essas 8 lives curtas, direto ao ponto, aprofundadas, com base na neurociência afetiva, neurociência comportamental, na teoria de Erik Erikson, né, dos 8 estágios do desenvolvimento humano, e também com base nos estudos da personalidade, né, Big Five, que é a teoria mais aceita pela ciência, que fala sobre a personalidade. Então, estou trazendo aqui vários embasamentos científicos para que você possa entender que o que eu estou falando aqui eu não tirei da minha cabeça. Foi baseada em muitos anos de estudo, não só meu, mas de vários outros estudiosos, para te mostrar, para te trazer evidências de que muitas vezes você não está crescendo pessoal e profissionalmente, você não está frutificando na sua vida, porque você ainda está alimentando de forma inconsciente raízes de dor, de bloqueios, de feridas emocionais. Mas como que você pode sair disso? É isso que eu vou estar falando ao longo dessas lives, e eu vou estar também fazendo workshop na próxima, não na amanhã, mas na terça-feira, dia 6/5. Nesse workshop, a gente vai ter muito mais tempo de aprofundar em cada estágio do desenvolvimento. Cada estágio eu vou trazer uma ferramenta. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender por que desses medos que você carrega, por que da vergonha, por que você já estudou tanto, mas tem vergonha de falar, vergonha de fazer uma live, vergonha muitas vezes de levar a palavra de Deus, se você é cristã, vergonha de dar uma palestra sobre um conteúdo que você sabe muito bem, mas muitas vezes você tem vergonha. E muitas vezes essa vergonha, ela tá lá na raiz das primeiras relações que você desenvolveu. Só que isso, mas eu não lembro disso. Tudo bem, mas o seu corpo, ele guarda memórias emocionais. O nosso corpo, ele guarda memórias emocionais que muitas vezes a gente não tem lembrança, a nossa mente não consegue lembrar o que aconteceu, mas o nosso corpo carrega memórias de desconforto, de angústia, de ansiedade, muitas vezes decorrente as primeiras vivências principalmente. Então, o objetivo dessas 8 lives que eu estarei fazendo, sempre às 18 horas, se você quer aprender mais, se você quer identificar as travas emocionais, me acompanha aqui todos os dias às 18 horas. E se você é aquela mulher que sabe que tem um propósito, ou você quer identificar qual é o seu propósito de vida, vem comigo no workshop no dia 6/5, às 19 horas. Esse workshop, ele não vai ser gratuito, essas lives vai ser gratuita. Estou fazendo aqui, trazendo o meu conhecimento, mas esse workshop, ele não vai ser gratuito. Por quê? Para que você se comprometa com você, não comigo. Não comigo, mas que você se comprometa com você mesma, com a sua transformação, com a sua cura emocional, com a ressignificação das dores, né, dos sentimentos que você carrega e que está te impedindo de viver verdadeiramente a sua missão de vida. Eu estou comprometida comigo mesma e eu estou comprometida com você, de estar aqui fazendo 8 lives, trazendo aí cada fase do desenvolvimento humano. Mas esse workshop eu vou explorar muito mais, eu vou aprofundar muito mais, porque eu vou ter mais tempo. A gente vai estar numa sala onde você vai poder falar, poder ali interagir de uma forma mais significativa. E eu vou deixar também depois um caderno de exercício onde você vai poder fazer exercícios usando aí a arte, a criatividade para poder desenvolver aí essa cura emocional. A cura, ela acontece no movimento.
Eu venho falando isso nas últimas lives que eu tenho feito aqui no meu perfil. A cura não acontece você ficar parada esperando. A cura, ela acontece no movimento. Se você está aqui me assistindo, você já entrou no movimento. Você já teve uma atitude de parar um pouquinho o que você está fazendo para vir aqui ouvir, assistir essa live, para entender o que acontece com você. Então você já entrou no movimento da cura. Então, se você é aquela mulher que quer viver seu propósito de vida, você quer ser curada emocionalmente, ressignificar dores emocionais, experiências que muitas vezes foi dolorosa, talvez você não se lembra, mas você tem insegurança, medo, vergonha, culpa, muitas vezes sentimento de rejeição, ansiedade, tudo isso tem raízes emocionais profundas. E que é preciso a gente ir tirando as camadas, né? Como eu dou o exemplo da cebola. Imagina a cebola. Você pega a cebola, ela tem aquela camadinha marronzinha, né? Aquela casquinha marrom, aquela película. Para você conseguir usar a cebola, você tem que tirar aquela película e ir cortando as rodelas. O nosso emocional é como se fosse camadas de cebola que vão sendo construídas a partir das nossas experiências de vida. E muitas vezes a gente vivenciou situações difíceis, tristes, dolorosas, e que para nossa proteção, né, para nossa defesa, o nosso inconsciente, né, a nossa estrutura psíquica, ela foi construindo várias camadas de proteção. Só que muitas vezes ela protegeu a raiz daquele trauma, a raiz daquele bloqueio emocional. E muitas vezes a gente não está entendendo por que a nossa vida não avança. A gente não entende porque muitas vezes a gente tem muita vergonha, muito medo, muita insegurança. Muitas vezes tem vergonha de falar em público e a gente não sabe de onde vem essa vergonha. Muitas vezes essa vergonha vem das primeiras, principalmente das primeiras relações, que muitas vezes naquela relação você não foi tão acolhida. Ou você não interpretou o acolhimento que você teve e essa interpretação é a nível inconsciente. Você não vai ter lembrança disso, mas o seu corpo tem. Muitas vezes a gente não lembra o que aconteceu, mas a gente sente desconfortos diante de algumas situações. E é por isso que eu vou estar trazendo essas 8 lives. Cada dia eu vou estar falando de um estágio do desenvolvimento. Então hoje eu trouxe um pouquinho da gestação e trouxe um pouquinho dos primeiros anos de vida. A importância da construção de vínculos saudáveis, vínculos seguros, a importância do acolhimento, do amparo, principalmente nos primeiros anos de vida, em que aquela criança é totalmente dependente dos seus cuidadores. Eu não vou falar dos pais biológicos, porque muitas crianças não foram criadas, não foram cuidadas pelos pais biológicos, mas alguém cuidou daquela criança. Então, esse cuidador, sendo pai biológico ou não, aquela criança dependia totalmente dessa pessoa que cuidou dela. Se essa pessoa que cuidou ofereceu amparo, vínculo seguro, vínculo saudável, essa criança foi desenvolvendo a confiança, que é o primeiro estágio, a primeira fase, né, onde começa a ser desenvolvida a confiança. Mas se ela não teve as suas necessidades emocionais supridas, ela provavelmente ela foi construindo a desconfiança. E muitas vezes ela carrega essa desconfiança ao longo da sua vida. E isso impede o crescimento pessoal, profissional, impede com que ela acredite nela mesma, nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos. E hoje eu quero deixar um exercício muito simples e te convido a fazer esse exercício para que você possa se acolher. Se porventura você nos primeiros anos de vida você não teve acolhimento, né? Aquela pessoa que cuidou de você por alguma razão, ou você não interpretou o que ela ofereceu a você de um vínculo, né, de um acolhimento, hoje eu te convido a se acolher, a fazer um exercício simples. Mas esse exercício ele pode te ajudar a construir um vínculo consigo mesma. Você aprender a se acolher, você aprender a cuidar de você nos momentos em que você estiver sentindo triste, estiver se sentindo vulnerável. Esse exercício, você vai dar um abraço em você mesma. Você vai cruzar os seus braços em você mesma. Você pode se acariciar, você pode bater as mãos assim.
você escolhe a melhor forma para se acolher. Então esse abraço vai ser um abraço de acolhimento, é você se acolhendo. Se você sentir vontade, você pode fazer esse movimento, porque esse movimento, muitas vezes, era um movimento que, muitas vezes, o nosso cuidador, a nossa cuidadora fazia para, né, nos nanar, colocar para dormir, para trazer aquele aconchego, para acalmar o nosso choro, para acalmar, muitas vezes, aquela inquietação. Muitas crianças tinham cólicas quando era pequenininha, então, muitas vezes, ela era balançada. Então, eu te convido a fazer esse exercício para você se acolher. Se acolha, cuida de você, se abrace. Talvez você não recebeu ou você queria muito ter sido mais abraçada na sua vida, na sua infância, e talvez você não teve esse abraço, ou você não teve tantos abraços quanto você gostaria. Então, hoje você é adulta. Hoje eu te convido a se abraçar. Se abraça mesmo, de verdade. Cuida de você, faz um carinho em você. Isso não é balela, isso é acolhimento. E esse exercício, ele pode parecer simples, mas é um exercício que, se você for fazendo isso toda vez que você se sentir desprotegida, todas as vezes que você se sentir desamparada, que você não se sentir acolhida pelas pessoas ao seu redor, faça isso por você. Se abrace, se acolha. Você vai ver que você vai se sentir melhor. E você vai começar a se conectar mais consigo mesma. Porque a primeira pessoa a nos acolher precisa ser nós mesmas. É muito bom a gente ser amada, a gente ser respeitada, ser acolhida e amparada pelas outras pessoas. Mas é muito importante que nós possamos nos amparar, nos acolher também, principalmente. Então se acolha, faça esse exercício com se abraça, se acolha, cuida de você. E aqui eu quero encerrar essa nossa primeira live falando do primeiro estágio do desenvolvimento humano, trazendo aí essa visão da construção da confiança ou desconfiança nos primeiros anos de vida e o quanto isso impacta a nossa vida ao longo, né, dos anos da nossa vida. Amanhã, às 18 horas, eu estarei aqui com você falando do segundo estágio do desenvolvimento humano, trazendo mais perspectiva baseada em estudos, baseada aí na neurociência afetiva, comportamental e várias outras teorias do desenvolvimento humano, te ajudando a curar suas dores emocionais, te ajudando a identificar suas travas emocionais, para que você possa viver seu propósito de vida, crescer pessoal e profissionalmente. E se você já quer garantir a sua vaga no workshop, esse workshop vai acontecer no dia 6/5, na terça-feira, não amanhã, na outra terça-feira. Lá nós vamos estar juntas de pertinho, para que a gente possa passar de forma mais profunda em cada estágio do desenvolvimento humano, fazendo exercícios para cada estágio, para que você possa ressignificar sua história de vida, curar as dores emocionais e viver o seu propósito de vida. Então, até amanhã!